Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, iniciando aí, mais uma aula no nosso canal História Fácil, um jeito diferente de aprender história. Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, no finalzinho ali do século XVIII. Super importante. Gente, é importante aqui eu ressaltar que no nosso canal aqui, vocês vão ver que eu já gravei essa aula sobre a independência dos Estados Unidos. Eu estou gravando outra porque eu quis simplificar. A outra aula, ela está dividida em duas videoaulas. E essa agora eu simplifiquei em uma só. Tá? Então tá aí a justificativa por que vocês vão ver que eu também já tenho essa aula gravada. Então vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos. Se vocês acompanharem no canal, nós falamos sobre a questão da independência, das colônias da América, e falamos como a questão do iluminismo, como a questão da Revolução Francesa proporcionou e também vai proporcionar, proporcionou e vai proporcionar uma influência aqui nas colônias do continente americano, tá bom? Então a primeira delas vai ser os Estados Unidos, Só lembrando, é bom a gente sempre estar falando isso, que os Estados Unidos não nasceram essa coisa maravilhosa que é hoje, o país mais rico do planeta, o mais influente, o mais industrializado, questão armamentista. Eles não nasceram assim ricos, eles eram, na verdade, os Estados Unidos nasceram através das 13 colônias, ali da América do Norte, que pertenciam à Inglaterra. Então, os Estados Unidos também eram colônia, assim como foi aqui no Brasil. A grande diferença é que lá foi um tipo de colonização e aqui a nossa foi outra. Mas é isso que a gente vai falar mais adiante, tá certo? Gente, antecedentes da independência. O que é os antecedentes da independência? Quer dizer, o que aconteceu antes da questão em si, que foi a questão da independência? Em primeiro lugar, nós temos aí a Guerra dos 7 Anos. O que foi essa Guerra dos 7 Anos? Essa Guerra dos 7 Anos foi uma guerra da Inglaterra contra a França. É importante a gente dizer que a Inglaterra se envolveu em muitas guerras, mas muitas. E na maioria das vezes contra a França, que era a sua maior inimiga. Essa guerra, que foi ali em 1756 a 1763, foi uma guerra justamente em função da disputa pelos territórios aqui do continente americano. No caso, na América do Norte, ali onde estão os Estados Unidos e o Canadá. Então foi uma guerra que causou muitos gastos para a Inglaterra. A Inglaterra saiu vitoriosa, mas tinha uma conta para pagar. Tá? Então essa guerra era em função dos territórios aí da América do Norte, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que essas 13 colônias, a gente chamava de 13 colônias da América do Norte, essas 13 colônias, elas não eram iguais, elas estavam divididas. Na verdade, é como se tivesse 3 divisões, colônia do centro, do norte e do sul. Mas a gente vai falar um pouquinho mais da do norte e da do sul, que eram as mais povoadas e as que eram totalmente diferentes. Na colônia do norte, gente, ela foi povoada por protestantes ingleses que fugiam da perseguição religiosa, foram para lá para construir uma nova América, para construir, foram para povoar. E como eles foram para fazer desse lugar um povoamento, então as principais características eram o comércio, a produção de produtos para o mercado interno, mão de obra livre, trabalhadores. Então eram colônias bem desenvolvidas e que tinham essa base, mão de obra livre, a questão do mercado interno e a questão do comércio. E do outro lado, nós tínhamos as colônias do sul, que já eram o oposto. Elas eram totalmente, já eram exploradas, esse pedaço era explorado pela Inglaterra, a questão lá do pacto colonial. Eles tinham que produzir para a Inglaterra queria recursos, a Inglaterra precisava de recursos, então eles produziam para enriquecer a Inglaterra, inclusive com muitos impostos e tudo mais.
eram as características? Grandes latifúndios, mão de obra escrava e a questão da produção do algodão para o mercado externo, ou seja, para a comercialização externa, né? Então, as colônias do sul eram o oposto das colônias do norte, elas eram atrasadas, né? Ainda nessa questão da mão de obra escrava, a exploração do escravo, a questão da monocultura, que era a plantação do algodão. Então havia uma diferença enorme entre elas, tá bom? E lembrando que nas colônias do sul, a Inglaterra já explorava na questão do pacto colonial, tá bom? Então, vocês estão vendo aí que haveria uma diferença. Gente, a ocorrência de tantas guerras levou a Inglaterra a manter um exército permanente nessas colônias. E aqui também cabe uma explicação, que a Inglaterra ainda não tinha, tirando as colônias do norte, a Inglaterra não tinha tanto interesse ali no restante, não. Estava mais preocupada com a questão ali da Europa, né? Depois é que ela vai explorar essas colônias, porque estava ficando sem din-din, precisava de cobrir os custos da guerra. Então, por causa dessas guerras, o parlamento inglês decidiu aumentar taxas nas colônias para cobrir os custos do conflito. Então, vejam bem, a Guerra dos 7 Anos trouxe muito prejuízo para a Inglaterra. Ela saiu vitoriosa? Saiu. As colônias ficaram definitivamente para ela. Só que ela precisava cobrir os custos dessa guerra. E aí, por causa disso, o parlamento, né, o rei inglês, resolveu criar novos impostos. Então, os colonos teriam que arcar com o envio de 10 mil soldados ingleses para essas colônias, é onde eu falei do exército permanente. Então, gente, a partir da década de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra. E qual que era o objetivo? Aumentar a arrecadação das 13 colônias, certo? Principalmente nas colônias do norte. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas leis. Lei do açúcar, 1764. Aumentava os impostos sobre o açúcar e outros produtos como vinho, café e seda. Olha aí, gente, que absurdo. Lei da moeda. Não podia, as colônias não podiam emitir papéis de crédito, ou seja, só a moeda timbrada lá inglesa. Lei do selo, essa aqui era absurda. Estipulava que tudo que fosse papel na colônia tinha que ter o selo inglês. Então, ó, contratos, jornais, documentos públicos, cartas, tudo era pago, tudo teria que ser um selo que era pago a coroa. Ah, eu quero esse papel aqui, pum, tá com o selo aí da coroa inglesa, mas você tinha que pagar pelo selo, tá? Então, tinha que ter selo em tudo. Essa outra aqui, a lei da hospedagem, determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. Gente, 10 mil soldados nas colônias. E eles, se alguém chegasse para você, olha, a partir de hoje você vai ter que hospedar aí esses 5 soldados ingleses. E não quero nem saber se você pode, se você não pode, se você tem condição ou se não tem condição. Você vai abrigar aí, tá? Esses soldados. Você tinha que dar hospedagem, né? Que é a questão da comida, questão de tratar eles bem, fora os absurdos que esses soldados faziam, né? Então, vocês estão vendo que as leis eram absurdas. Gente, o impacto da maioria dessas leis, evidentemente, que gerou uma insatisfação enorme. Então, muitos colonos, aí sim, eles vão começar a pensar assim, então nós vamos parar de comprar as mercadorias inglesas. E começaram também a fazer protestos. O negócio ficou tão feio que o rei inglês teve que praticamente acabar com a lei do selo. Então, a lei do selo ela acabou sendo tirada, porque de tanta insatisfação. Aí veio essa lei, chamada Lei do Chá, 1767. Determinava que o chá, né, que era produzido nas colônias, só poderia ser vendido pela Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia inglesa. Então eu planto o chá, tá certo? Eu planto o mate, né, para vender. E quem vai comprar e quem vai vender o meu chá é essa companhia. Então foi um monopólio. Então tudo que eu plantava tinha que passar por essa Companhia das Índias Orientais. É evidente que ficava com lucro. Então, 150 colonos ficaram extremamente insatisfeitos, disfarçaram-se de índios e invadiram o porto de Boston durante uma madrugada. Atacaram 3 navios e jogaram ao mar 340 caixas de chá.
Esse acontecimento ficou conhecido como a festa do chá de Boston. Então, 150 colonos ficaram insatisfeitos, entraram nesses navios, né, disfarçar de índio, para sobrar para quem? Para os coitados dos índios. E jogaram ao mar 340 caixas de chá. Olha o prejuízo que deu. Aí o rei inglês falou, agora basta. Aí, pessoal, veio as leis intoleráveis. Né? Essas leis intoleráveis diziam o seguinte, jogou o chá fora, as caixas, o porto de Boston vai ficar fechado até que vocês, né, os colonos, possam ressarcir o prejuízo desse chá jogado no mar. O direito de reuniões foi suspenso e a colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas. Então, aí os colonos não vão ser obrigados essas tropas britânicas que foram para essa colônia aqui, eles também tinham que alimentar e abrigar essas tropas. Então, eram as famosas leis intoleráveis. Gente, os colonos, que até então, na verdade, eles não queriam se separar. Eles falavam, nós somos fiéis ao rei da Inglaterra. Né? Eles não queriam se separar. Só que aí, muito timidamente, lá nas colônias do norte, né, que eram mais desenvolvidas, começou de uma forma tímida a ideia de separar, né, a independência em relação à Inglaterra. Então, essa ideia, de forma tímida, começou quando foi organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse congresso, praticamente aí uniu colônia do sul, colônia do norte e a colônia do centro. A única que ficou de fora foi a Geórgia. Então, eles se reuniram e redigiram um documento ao rei inglês declarando que eles eram leais a ele. Mas eles queriam que o rei revisse essa questão aí das leis intoleráveis. Pois foi determinado que o número de soldados na colônia aumentasse. Quer dizer, quanto mais aumentava o número de soldados na colônia, mais as pessoas que moravam lá tinham que abrigar esses soldados. Né? E aí sim, começou a acontecer os conflitos armados, porque o rei não deu a menor pelota para esse pedido. Então começou os conflitos armados entre colonos e as tropas inglesas. Em seguida, agora a coisa está mais organizada. Foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que aí sim a Geórgia entrou. Então agora são as 13 colônias que ficaram reunidas e chegaram à conclusão que não tinham mais condição de continuar leal ao rei da Inglaterra e muito menos ser uma colônia da Inglaterra. Aí eles fizeram um documento, né, e acharam que o rei, pelo fato de não ter dado a menor pelota a carta que eles enviaram, né, falando para só revogar essas leis, eles queriam a revogação dessas leis intoleráveis, o rei não deu a menor pelota, e aí sim, elaborou-se a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Nesse segundo Congresso da Filadélfia, foi declarado, então, a independência dos Estados Unidos, publicado no dia 4 de julho de 1776. Só isso? Não, agora vai ter os conflitos, né, gente? Nessa declaração de independência, foi escrita por Thomas Jefferson. E com a independência foi iniciada a guerra. Quer dizer, você declarou, não quer dizer que você está livre. Aí vai começar realmente a guerra. Né? Houve um confronto, na qual os colonos lutaram durante 5 anos contra as tropas inglesas. Pessoal, é evidente que eles não ganhariam essa batalha se eles não tivessem a ajuda de 2 países que foram super importantes, os franceses e os espanhóis. Tá? Por que a França tinha interesse em mandar tropas, em mandar armas e ajudar os colonos? Os colonos não eram soldados, porque a França não tinha engolido até hoje a questão lá da derrota na Guerra dos 7 Anos. E ela perdeu esses territórios. Então a França queria uma revanche. Ela queria enfraquecer a Inglaterra. E para enfraquecer a Inglaterra, ela tinha que ajudar essas colônias a se declararem independente da Inglaterra. E a Espanha porque queria também alguns territórios. Então a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson e, como eu já falei para vocês, o pessoal lutou por 5 anos. Os colonos defenderam sua independência por meio do exército continental. Como eu falei para vocês, eram os colonos, os ingleses, os franceses e os espanhóis.
Franceses e espanhóis entraram no conflito fornecendo apoio total aos americanos. Os dois tinham interesse em enfraquecer os ingleses e também deram apoio à independência dos Estados Unidos. E era uma forma de atingir a Inglaterra, né? Então, tanto a França como a Espanha deu apoio e queria enfraquecer e atingir a Inglaterra. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que ocorreu no dia 19 de outubro de 1781. Os ingleses finalmente reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris em 1783. Vamos falar aqui das consequências. Consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente, né? Então, os Estados Unidos vão se transformar em um país, né? Não vão deixar de ser colônia. As ideias iluministas pelos americanos inspiraram movimentos de independência de outras partes da América, inclusive do Brasil, que nós vamos falar depois. França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra. E deu-se início ao processo de expansão dos Estados Unidos após a Inglaterra ceder as terras entre Montes Apalaches e o rio Mississippi. Então é isso, pessoal. Assim a gente termina, né, a independência dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham entendido. É uma aula mais simplificada para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.